Boa noite a todos. Queria agradecer o comparecimento, agradecer também os internautas que nos assistem, deixando o convite para que aqueles que quiserem conhecer a loja, toda sexta-feira, 15 para as 8, 10 para as 8, nós realizamos uma palestra aqui, uma palestra pública. Nós ficamos na rua Anita Garibaldi, 29, 10º andar, no centro, a 200 metros mais ou menos do metrô Sé, e a casa está sempre aberta para quem gostaria de conhecer. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? 1, 2, seja muito bem-vindo, espero que gostem e que venham outras vezes. Bem, hoje a nossa palestra ela seria sobre nós, os filhos pródigos, seria sobre a parábola do filho pródigo à luz da teosofia, seria ministrado pelo Sérgio de Moraes, mas houve um imprevisto, ele não compareceu, então nós estamos substituindo, pedindo desculpa e substituindo a palestra dele por um outro tema, que é o lado oculto das coisas. Dando alguns avisos primeiro, toda sexta-feira então nós temos essa palestra ela é transmitida ao vivo, através do YouTube, quem quiser acessar, é só entrar na nossa página no Facebook. Nós já temos cerca de 195 palestras gravadas nesses últimos 3 anos, que pode ser acessada no site da Loja Teosófica. Pra vocês terem uma ideia assim, da penetração dessas palestras, nós já tivemos mais de 2 milhões de horas assistidas. A palestra ela é acompanhada não só aqui no Brasil, mas por pessoas também dos Estados Unidos, Portugal, México, Alemanha, naturalmente, todos aqueles que dominam a língua portuguesa. E os temas das sextas-feiras, eles tratam de teosofia, mas também tratam de espiritualidade, filosofia, religiões comparadas, ciências, ou seja, pega toda a abrangência da própria teosofia. Queria deixar um convite para a semana que vem. Na semana que vem nós vamos ter a palestra na sexta-feira, os testes do discipulado, a superação dos desafios pessoais e espirituais. O palestrante vai ser o Sérgio Mafia. Normalmente quando ele vem aqui a sala lota, ele é comunicador, é radialista, tem sites na internet, é uma pessoa que já atua na teosofia há muito tempo, e ele é membro da Sociedade Teosófica da Inglaterra. Fazendo um breve retrospecto, uma descrição das atividades da casa, toda segunda-feira, das 19h30 às 21h30, nós temos o curso de teosofia. Esse curso ele é um total de 30 encontros semanais e vai até o dia 26 de outubro. Cada aula é desvinculada da anterior, de tal maneira que não há assim uma sequência. A qualquer instante, quem quiser assistir, é só vir aqui, se inscrever, tem uma pequena taxa simbólica de R$10 e com isso recebe uma senha também pode acompanhar a palestra pela internet. Às terças-feiras, normalmente nós temos workshops também. Esses workshops, eles normalmente são
encontros semanais, começam às 19h30, sobre um tema, normalmente sobre um livro escolhido. Atualmente, o tema é o poder do pensamento pelo yoga, mas já está praticamente encerrando. Mas provavelmente daqui um mês vai começar um outro workshop. Às quartas-feiras nós estamos tendo um curso básico de astrologia esotérica, também das 19h30 até 21h30, mas é um curso também que já está se encerrando. Fazendo uma divulgação de atividades fora da nossa casa, no dia 5 a 7/9, que é o fim de semana que coincide com o feriado da Independência, nós vamos ter um seminário chamado Um Curso em Milagres. Ele vai ocorrer no Centro Raja, que fica em Itapecerica da Serra. É um lugar muito aprazível, é uma chácara voltada para treinamentos, tem local para hospedagem, tem refeições que são servidas e é um curso de imersão total durante 3 dias. Quem vai ministrar é o Raul Branco. O Raul Branco é um dos palestrantes mais conhecidos dentro da Teosófica. Ele tem 4 ou 5 livros publicados, é um dos maiores conhecedores do cristianismo primitivo dentro da teosofia, e um palestrante que, onde ele vai, ele faz muito sucesso. E nós vamos ter também no mês que vem, no dia 12 de setembro, que é um sábado, o nosso 10º Simpósio de Saber Universal. Uma vez por ano ocorre esse evento. É um evento em que se escolhe um tema principal e são desenvolvidas 4 palestras em torno desse tema. 2 na parte da manhã e 2 na parte da tarde. E o tema desse ano vai ser a fraternidade, a doutrina do coração. Aí participa um palestrante de diversas lojas e grupos de estudo do estado de São Paulo, porque ele é organizado pela coordenadoria da 4ª região, que é a região de São Paulo. Ele vai ocorrer no Instituto Pitágoras. O Instituto Pitágoras fica a pouco mais de 1 quilômetro daqui, aqui na Liberdade, e vai ser no dia 12/9, aproximadamente daqui um mês. Para aqueles que estão vindo a primeira vez aqui, só fazendo uma pequena apresentação da Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, ela foi fundada na sua versão atual em 1875, em Nova York, pela Madame Blavatsky, ou pela Helena Blavatsky, que é aquela senhora que está na fotografia, e ao lado o outro fundador, que é o Coronel Wolcott. Na realidade, a teosofia ela é muito mais antiga do que esses 150 anos da versão atual. Ela já existia desde a época da escola da Alexandria, na época dos neoplatônicos, no Egito, aproximadamente 300 anos depois de Cristo. E ela teve ao longo dos últimos séculos, apareceu e ela se manifestou em diferentes correntes, na alquimia, por exemplo, na cabala, no ocultismo, e na versão atual ela surgiu em 1875. 3 anos depois de fundada, ela se mudou para a Índia,
onde ela se encontra até hoje na cidade de Haidar. E ela está presente em mais de 80 países do mundo todo. Aqui no Brasil, ela já está presente desde 1900, começo de 1900. A sede atual dela fica em Brasília e nós temos aproximadamente 48 lojas ou grupo de estudo no mesmo molde dessa casa, que se dedicam ao estudo da teosofia e à divulgação da teosofia. A teosofia, ela não é uma religião, ela na realidade é uma doutrina, mas é uma doutrina que ela serve de base para todas as grandes religiões. Aquilo que as grandes religiões, no seu lado esotérico, têm em comum, faz parte da teosofia. A teosofia, ela tem como lema não a religião superior à verdade, porque ela na realidade é uma buscadora da verdade. A verdade que esclarece, a verdade que liberta, a verdade que leva ao discernimento. Ela tem 3 objetivos principais. Uma é a busca da fraternidade universal, estabelecendo um núcleo de fraternidade universal onde não existe qualquer tipo de distinção. A sociedade teosófica é uma sociedade de livres pensadores em que a pessoa que frequenta ou que se filia à sociedade filosófica, ela não precisa abrir mão das suas crenças, das suas tradições, porque existe uma convivência harmoniosa, um respeito pela verdade de cada um. O segundo objetivo da sociedade teosófica é a busca da verdade, através do estudo comparado da religião, da filosofia e da ciência. Então esse é o tripé da teosofia. E o terceiro objetivo da teosofia é investigar as leis não explicadas da natureza, as leis universais e os poderes latentes do homem, ou seja, a teosofia ela estimula o autoconhecimento, em que a pessoa procura a verdade, procura a divindade não fora dela, mas dentro dela mesma. Então, é basicamente isso. Hoje, em substituição então ao nosso palestrante, que seria o Sérgio de Moraes, eu vou fazer uma palestra sobre o lado oculto das coisas. É uma palestra que já foi dada há mais ou menos um ano e meio atrás. Não treinei para hoje, então se me desculpe qualquer falha que eu eventualmente possa haver. E vamos antes fazer uma pequena harmonização, uma pequena preparação, buscando uma posição bem confortável, descruzando braços, pernas, procurando relaxar o nosso corpo físico, distensionando os nossos músculos. Vamos respirando pausada e profundamente, nos desligando das nossas preocupações, do nosso dia a dia, das nossas atribulações, e vamos permitindo que uma sensação de muita tranquilidade, de muita paz, povoe o nosso ser. Vamos respirando profundamente
inspirando muita energia vital, muito prana. E ao soltarmos o ar, vamos junto com ele, liberando as nossas tensões, as nossas preocupações, as nossas negatividades. Vamos acalmando os nossos pensamentos, serenando as nossas emoções, silenciando as nossas paixões e vamos buscando uma sintonia com os mestres da sabedoria, com a grande fraternidade que orienta a evolução da humanidade, através do mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade, saiba todo aquele que se sinta uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Muita paz, muita paz. Bem, então hoje nós vamos falar sobre o lado oculto das coisas. O título ele foi tirado, que nós temos um problema de sintonia. O título ele foi tirado do livro O Lado Oculto das Coisas, do Charles Leadbeater. É um conjunto de palestras que ele deu sobre os aspectos ocultos do mundo em que nós vivemos. O Charles Leadbeater foi um dos primeiros teosofistas da época atual. Ele é inglês, ou era inglês, depois ele foi para a Índia, da Índia ele aprendeu muito do ocultismo dentro da sociedade teosófica, ele desenvolveu a clarividência, ele teve contato com os mestres de sabedoria e por causa dessa qualidade de clarividência, os livros que ele escreve efetivamente aquilo que ele consegue ver. Ele tem um livro publicado que são os chakras. Vocês conhecem o livro de capa vermelho? Esse livro é referência, é o tratado mais profundo que tem sobre chakras. Ele é utilizado inclusive em casas espíritas também para explicar o funcionamento dos chakras, e ele escreveu esse livro visualizando os chakras das pessoas e relacionando as configurações do chakra com o que a pessoa estava pensando, estava sentindo, estava vivenciando. Então, o Charles Leadbeater é um grande escritor, ele tem mais de 2 dezenas de livros publicados, ou pela Sociedade Teosófica, a livraria Pensamento também tem uma série de livros, e ele tem uma certa vantagem. Como ele teve uma formação ocidental, ele é inglês, ele consegue fazer uma ponte entre a cultura oriental e a cultura ocidental. Quando a gente fala em ocultismo, há mais de 400 anos atrás, o William Shakespeare, um dos maiores teatrólogos que já existiram, uma das frases famosas que ele deixou é que há mais mistérios entre o céu e a terra do que toda a nossa vã filosofia. Por essa frase, parece que nós estamos cercados de mistério por todos os lados. Mistério, na realidade, é algo que
predomina. Quando se fala em ocultismo não há nenhum mistério, não é nada que na realidade esteja escondido de nós, é apenas algo que nós ainda não estamos preparados para entender, mas à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, nós vamos nos capacitando, vamos ampliando a nossa percepção e com isso vamos adquirindo cada vez mais conhecimento oculto. Inclusive, na evolução espiritual ocorrem as diversas iniciações e cada vez que uma pessoa passa por uma iniciação e normalmente com acompanhamento de um mestre espiritual, ela recebe um novo conjunto de conhecimentos. É como se cada iniciação fosse um descortinar de um novo cenário. Então, quando se fala em ocultismo, na realidade, as coisas precisam estar ocultas para serem reveladas, senão não haveria ocultismo. Existem algumas citações que mostram, que caracterizam o lado oculto. Uma delas famosa é do Sócrates. O Sócrates, que foi um dos maiores filósofos gregos, no final e ele pregava, passava ensinamentos filosóficos nas praças em Atenas. No final ele falou: só sei que nada sei. Ou seja, ele com toda a erudição, com toda a sabedoria que ele adquiriu, ele chegou à conclusão que aquilo que ele sabia não era nada em relação àquilo que ele ainda precisaria aprender. O Buda também deixou uma frase: as coisas invisíveis são a maioria. Então, se nós pegarmos tudo aquilo que nós conhecemos, não é nada em relação a tudo aquilo que nós ainda vamos saber algum dia. O Eliphas Levi, que é um dos maiores ocultistas que já houveram, ele fala: o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. A teosofia também tem uma frase que fala: tudo tem o seu lado oculto. E dentro da teosofia também fala: o lado invisível é de importância muito superior ao que é visível. Quando a gente fala em visível, normalmente a gente fala em percepção do nosso mundo material, do nosso mundo físico, e essa percepção ela é feita através dos sentidos, mas os nossos sentidos, eles são extremamente falhos e são extremamente limitados. Nós vamos ver isso nos slides adiante. Quando se fala em universo, a própria palavra universo significa ele é um todo. No universo tudo interage com tudo. Então, o lado oculto e o lado concreto que nós conhecemos, eles na realidade não são separados, eles são interrelacionados e não há uma separação, uma divisão entre um e outro. Não há separatividade, é uma coisa só. O conceito é o conceito do uno. Quem criou a separatividade é o próprio homem, através do instante que nós desenvolvemos o nosso poder mental, na hora que o homem adquiriu a consciência, ele também criou o conceito de separatividade, o eu e o outro, o meu e o teu. Então, a separatividade é uma coisa artificial, uma coisa que foi criada pelo homem. Até
o nosso sistema de educação também é um sistema de educação voltado para separatividade, para análise. Análise, o que significa? Você pegar o todo e fracionando o todo em partes menores. Então, por exemplo, quando nós aprendemos o corpo humano nós aprendemos cabeça, tronco e membro, como se fossem três entidades separadas, é uma coisa só. Ou então, quando se fala nos diversos sistemas que compõem o corpo humano, sistema respiratório, digestivo, circulatório, como se cada um fosse uma coisa separada, porque na realidade é um todo. Isso daí a gente vê em tudo, até na nossa sociedade, no lado profissional também, os especialistas, cada um é especialista numa determinada condição. Antigamente o médico era um só, era o médico da família que era especializado em saúde. Hoje existem os especialistas, o gastro, o otorrino, o oftalmologista. Então a gente vê que essa separatividade, essa separação, essa classificação é própria do ser humano. Um exemplo simbólico do oculto ou do concreto, então do visível e do invisível, é um iceberg. O iceberg normalmente é um bloco de gelo de grandes dimensões, chega a ter o tamanho assim de um campo de futebol ou mais, e ele tem uma parede que sobe de gelo fora da água, que é a parte visível, que corresponde apenas a 1/10 do tamanho total do iceberg. A maior parte fica debaixo da água. Então a gente poderia comparar a parte visível do iceberg com a parte concreta, visível, material, objetiva, que é sempre a parte menor. O próprio Titanic, quando ele se chocou com o iceberg, na realidade ele não chocou com a parte visível, mas chocou com a parte invisível, em que o casco dele foi rasgado na hora que ele passou rente ao iceberg. Uma outra comparação dessa imagem do iceberg é, por exemplo, na nossa mente humana. A mente humana, primeiro pelo Freud, depois pelo Jung, ele foi classificado no consciente e no inconsciente. O Freud, na realidade, ele criou 3 conceitos: o consciente, o inconsciente e o superconsciente, mas o superconsciente também faz parte do inconsciente. O Jung ele já aperfeiçoou um pouco mais, ele criou um detalhamento maior do inconsciente, enquanto o Freud relacionava o inconsciente com desejos sexuais reprimidos, o Jung já relacionava o inconsciente com uma riqueza muito maior. Então, por exemplo, no caso do consciente, a parte visível do iceberg, o que é? Seria a nossa personalidade, é onde estão os nossos pensamentos, é onde estão as nossas sensações e onde estão também as nossas reflexões. É a parte objetiva. Então, seria aquela parte com a qual normalmente nós nos identificamos, que nós conhecemos ou pensamos conhecer e nos identificamos com ela. E tem a grande parte do inconsciente, que é a parte oculta, que seriam, por exemplo, as nossas fantasias, as nossas emoções, muitas das nossas memórias,
compulsões, recalques, desejos, fuga e agressividade. Então seria o nosso inconsciente pessoal. É onde nós, na hora que sonhamos, nós mergulhamos nessa parte oculta. A psicoterapia, quando vai buscar soluções para os nossos problemas, é normalmente no inconsciente que ela vai buscar o material para ser trabalhado. Quando nós praticamos a meditação, nós saímos do consciente e vamos para o inconsciente. A introspecção, quando nós temos uma intuição, um insight, é algo que vem do inconsciente também. E o Jung, ele foi mais adiante, ele mostrou que o mar que envolve o iceberg seria o inconsciente coletivo, é aquele inconsciente que não pertence mais ao indivíduo, mas diz respeito a toda a humanidade. Então é onde se encontram os símbolos universais, é onde se encontram os arquétipos e assim por diante. O próprio universo material, ou que a ciência, que é objeto de estudo da ciência, porque a ciência ela só se ocupa com o mundo físico e tudo aquilo que faz parte do mundo físico, ele na realidade é um enorme desconhecido para a própria ciência. A ciência, com todos os recursos, com a radioastronomia, com radiostelescópios, com o Hubble, com naves espaciais que chegaram no limite do sistema solar, que nem há um mês atrás tem uma nave que depois de 9 anos conseguiu passar perto de Plutão. Com todos esses recursos, a ciência ela conhece apenas 2% do universo, que é a matéria bariônica, aquela matéria constituída por átomos, por moléculas, e que representa 4% do universo. Só um detalhe, esse modelo aqui é um modelo que a própria ciência admite como válido. A compreensão da ciência hoje da composição do universo é essa. 22% do universo é constituído de matéria escura, que a ciência sabe que existe por causa das interações, das manifestações. A luz, por exemplo, quando ela passa perto de um corpo celeste grande, ela sofre determinados desvios por causa da matéria escura. Mas a ciência não consegue nem reproduzir a matéria escura e nem explicar o que é a matéria escura. Então aqui já está uma boa parte da incógnita do universo. E esses 72% aqui é a chamada energia escura, que a ciência também sabe que existe. É através dela que ela explica por que o universo está se expandindo, por que as galáxias estão se afastando uma da outra, mas também não sabe explicar o que é. Então nós temos 72% de desconhecimento, mais 22% já dá 94%. Essa soma aqui deveria dar 100, tem alguma coisa errada. Mas a verdade é que a ciência, usando o modelo científico, ela não consegue explicar o universo, que é uma coisa que nós estamos interagindo com ele o tempo todo. Na hora que a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, vê os planetas, vê a Lua, vê o Sol, e na realidade tudo isso está contido nesses 4%, que só 2% que é conhecido. Por outro lado, saindo do macrocosmo e indo para o microcosmo, que seria
o caminho inverso, o caminho na direção da redução, a matéria também é desconhecida. Nós sabemos que a matéria, ela, por exemplo, vamos pegar o corpo humano. O corpo humano é constituído de matéria. Essa matéria são, por exemplo, as moléculas. Então, na nossa célula, nós temos a molécula do DNA. Essa molécula é constituída de átomos, predominando o átomo de oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Entrando num átomo, a ciência sabe que existem os elétrons, os prótons e os nêutrons. Os prótons e o nêutron estão no núcleo. Entrando no núcleo, existem os quarks, uma série de partículas subatômicas. E depois do quark, o que tem? É uma incógnita. A ciência também não sabe. Então a gente vê que, indo nas duas direções, ou na direção do microcosmo ou na direção do macrocosmo, nas duas extremidades nós temos desconhecimentos. Isso dentro da ciência. A gente poderia interpretar o universo como tudo sendo energia. Então, nós teríamos, vamos dizer, no universo dois extremos. A energia mais pesada, que é a matéria é considerada energia condensada, tanto assim que é possível, através da fissão nuclear ou da fusão nuclear, transformar a matéria em energia. No caso de uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio, por exemplo, aquela matéria é transformada em energia. Então isso mostra a relação de energia com matéria. Assim como nas estrelas ocorre o contrário. A energia da estrela gera matéria. Isso está acontecendo, por exemplo, com o Sol o tempo todo. O Sol está formando novos átomos que compõem a matéria. Então nós poderíamos dizer que numa extremidade a energia mais pesada, a energia mais densa é a matéria, e depois nós temos diferentes tipos de energias que vão se sutilizando cada vez mais, até chegar na extremidade oposta, que é o espírito. Então, o espírito seria a energia mais sutil e a matéria a energia mais pesada. Então, o que a gente vê é o seguinte: a ciência, ela não consegue responder às principais dúvidas do homem, que são aquelas dúvidas existenciais que todos nós temos, que são basicamente: quem eu sou? Nós estamos o tempo todo tentando nos conhecer melhor, nos entender, e frequentemente somos surpreendidos. A segunda grande dúvida que existe é: de onde que eu vim? E a terceira dúvida existencial é: para onde eu vou? Então, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou? Essas três perguntas aqui foram perguntas que a filosofia primeiro tentou responder. Antes da filosofia, a mitologia, tanto a grega como a romana, como a egípcia, como a mitologia indiana, tentaram responder. Depois surgiu a religião. A religião também, em todas as religiões existe a Gênese, que procura explicar a origem
do universo, até na religião católica, a criação do universo em 7 dias, como também cada religião procura explicar a origem do homem, como que ele surgiu. Então, na religião católica ou na religião cristã existe o conceito do paraíso, da queda do paraíso, do pecado original, da tomada de consciência. A gente vê como existe essa preocupação em todas as tradições, em todas as correntes. E, por outro lado, nós ainda tentamos nos apegar aos nossos sentidos materiais, usando a famosa frase do São Tomé, que foi um dos apóstolos de Jesus, que só acreditava vendo. Então, diz que quando Jesus voltou, quando ele ressuscitou e se materializou, todos os apóstolos viram as chagas. O São Tomé, ele precisou colocar o dedo para acreditar que aquele realmente era o Jesus voltando. E com isso se criou a expressão ver para crer, como se vendo alguma coisa fosse o testemunho suficiente. O nosso mundo físico, tudo que nós percebemos, tudo o que nós conhecemos, nós adquirimos através dos sentidos físicos, que funcionam como antenas. Nós temos a visão através dos olhos, a audição através do ouvido, o olfato através do nariz, o tato através do manuseio, principalmente ponta dos dedos, e o paladar através do sabor. Então, quando eu penso na palavra maçã, eu na realidade estou utilizando imagens que eu captei com cada um desses sentidos que estão ali no meu cérebro, cada um numa determinada região armazenado. Eu pego todas aquelas informações e reúno. Então, a visão da laranja, da maçã vermelha, o olfato, que é o cheiro da maçã, o tato, que é a sensação que ela passa na hora que eu pego nela, e o paladar, que é o sabor. Então, na realidade, o nosso cérebro, ele cria uma realidade a partir de percepções isoladas. E os nossos sentidos, eles são muito falhos e incompletos. A gente vê no próprio judiciário testemunhas de acusação que falam que viram fulano de tal cometer tal crime, e anos depois se descobre que não era ele, que era um outro, e a pessoa jurou que viu e testemunhou. Por quê? Porque foi uma percepção falha. Todos os nossos sentidos, eles na realidade eles mandam sinais elétricos para o nosso cérebro. Nós não enxergamos as coisas diretamente, nós enxergamos indiretamente. E na realidade tudo é subjetivo, é o nosso cérebro que dá objetividade para as coisas. E na realidade todas as imagens de tudo aquilo que nós vemos, ele não existe fora de nós, ele existe só dentro de nós. Para mostrar como é que a nossa percepção do mundo físico é limitado. Isso daqui é o espectro eletromagnético, que é o espectro, vamos dizer, da energia emitida pelo Sol, ou pelo universo. São as diferentes radiações que começam com uma frequência maior, aliás,
um comprimento de onda maior e vão até um comprimento de onda menor. Então começa, por exemplo, com frequências extremamente baixas, por exemplo, com a televisão, depois onda de rádio, depois micro-ondas, depois ali onde tem o Sol é que aparece a luz visível. Então, na realidade de todo esse espectro aqui, nós enxergamos apenas uma pequena fresta, que é a luz visível. Aquilo que tem uma frequência um pouquinho maior que a luz visível é a ultravioleta, que nós não enxergamos. E aquilo que tem uma frequência menor do que a luz visível é o infravermelho, que nós sentimos o calor, mas nós não enxergamos. Então é como se a gente estivesse enxergando o mundo através de uma fresta, através de um buraco de fechadura, e não tendo uma visão ampla. E depois para cá nós temos raios ultravioleta, raio X, raio gama, raios cósmicos. Então isso mostra que o ver para crer, na realidade, é meio relativo. Se nós compararmos a nossa visão com a visão de animais, a cobra, ela consegue ver, enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, no meio do mato, ela consegue enxergar o homem aparentemente daquele jeito e o rato daquele jeito, mesmo que seja escuro, mesmo que tenha luz, porque a cobra ela tem uma visão infravermelha. Então, isso mostra que a limitação da nossa visão. Por outro lado, a águia, ela consegue enxergar uma presa a 2 quilômetros de altitude. Está voando, vê um roedor se movendo no chão e ela dá aquele mergulho para pegar a presa dela. Então isso mostra que a visão animal é diferente da visão do homem, e a visão do homem é limitada. A nossa audição também é limitada. Nós conseguimos apenas ouvir uma certa frequência, uma certa vibração, uma certa energia sonora que vai daqui até aqui. Existe do lado esquerdo os infrassons que nós não ouvimos, mas que a baleia, por exemplo, ouve o canto da baleia. E do outro lado existem os ultrassons que nós também não conseguimos ouvir, mas que o morcego consegue ouvir, tanto assim que o morcego ele voa através de sons, ultrassons que ele emite, bate no obstáculo, volta aquele eco e por ali ele vai se orientando. O nosso olfato também é bastante limitado. O cachorro ele tem um olfato cerca de 30 vezes mais apurado do que o homem. Então o cachorro ele cheira tudo, ele cria uma identidade olfativa, ele reconhece as pessoas pelo próprio cheiro. E mostrando a subjetividade da nossa percepção visual. Nessa figura aqui, o garoto olhando uma xícara de café, na realidade ele está captando os sinais emitidos por aquela xícara de café, os sinais luminosos, com os dois olhos, com o olho direito e com o olho esquerdo. Essas duas imagens, elas sensibilizam a retina, que é o fundo do olho. A retina ela transforma aquele sinal luminoso, aquela imagem, num sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é
conduzido através do nervo óptico até o cérebro, forma duas imagens diferentes, aquela que é vista pelo olho direito e aquela que é vista pelo olho esquerdo, e faz uma composição daquelas duas imagens, criando uma imagem só. A gente não percebe, a gente olha e vê uma imagem só, mas na realidade são duas imagens que são superpostas. Imagine então no caso de uma galinha que tem ou no caso de uma ave que tem o olho de um lado, o olho do outro, enxerga duas coisas completamente diferentes. É o cérebro que faz a composição. Então a imagem que nós estamos vendo, na realidade, ela se forma no cérebro. E fora do nosso corpo, o que existe é algo que emite radiações, que emite impulsos luminosos que nós chamamos ou de vermelho, ou de verde, ou de redondo, ou de quadrado, e assim por diante. Então, entrando agora no ocultismo. O ocultismo é a ciência que estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento dos poderes latentes do homem. Ou seja, o ocultismo ele se ocupa com aquilo que foge da percepção visual e aquilo que também sai fora do mundo físico. E se fala que o oculto está fora do poder dos sentidos. Quando se fala em sobrenatural, na realidade, o sobrenatural não existe, tudo é natural. O que existe é uma ordem desconhecida de fenômenos. Então, aquilo que nós não temos explicação, para nós é sobrenatural. Mas, na realidade, algum dia surge a explicação. O raio, por exemplo. Antes de surgir o conhecimento da eletricidade, o raio era algo misterioso, algo sobrenatural que ninguém sabia explicar, até que surgiu a eletricidade, o conceito do elétron, e com isso se mostrou que o raio nada mais é do que uma descarga elétrica, uma carga de elétrons que da nuvem vai para a Terra ou vice-versa. Então, o ocultismo é o conhecimento não revelado, mas é um conhecimento que algum dia nós vamos ficar sabendo. Aliás, se fala que à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, cada vez que nós passamos por uma iniciação, nós recebemos um novo legado de conhecimento. E chega num determinado momento que nós nos sintonizamos com a mente universal, onde está armazenado todo o conhecimento da humanidade. Nesse momento, nós recebemos o conhecimento diretamente. Por exemplo, os artistas, os grandes compositores, os grandes pintores, eles tinham essa sintonia com planos mais elevados, e com isso eles conseguiam receber essas informações e transportar para uma tela ou para uma partitura. A própria Madame Blavatsky, quando ela escreveu o principal livro dela, A Doutrina Sagrada, esse conhecimento ela recebeu de uma forma astral, fazendo sintonia diretamente com conhecimentos mais elevados. E o ocultismo ele já surgiu, teve diversas manifestações ao longo da humanidade. Por exemplo, na época do Egito Antigo, havia o hermetismo, que era aqueles princípios herméticos que o Hermes Trismegisto passou.
Na Idade Média surgiu a alquimia. A alquimia também era um conhecimento oculto que apenas alguns alquimistas dominavam mais ou menos. E dentro do próprio judaísmo também existe a Cabala. A Cabala também é o lado oculto do judaísmo. O próprio islamismo tem o sufismo, o próprio catolicismo tem o cristianismo primitivo, que são os grandes mistérios, que são aqueles conhecimentos que apenas alguns têm acesso. Por exemplo, quando Jesus, durante os 3 anos de pregação, ele fez 2 tipos de pregação. Ele pregou a parte objetiva, que eram as parábolas, as pregações públicas, e por outro lado pregou os mistérios para os 12 apóstolos dele, que era uma outra forma de transmissão de conhecimento bem mais profundo. Então o ocultismo, ele existe. Dizem que toda grande religião ela tem os 2 lados. Ela tem o lado esotérico, que é a parte ritual, são as cerimônias, é aquilo que a gente presencia no templo, e tem a parte oculta, que normalmente é acessível apenas a uma minoria muito pequena. E dentro da filosofia, nós falamos agora no início que a teosofia ela tem 3 objetivos. O terceiro objetivo dela é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Então esse é o lado do ocultismo da teosofia. Pegando alguns exemplos dos aspectos ocultos que existem. Por exemplo, no caso do Sol. O Sol, a gente sabe que ele emite 3 tipos de energias. A primeira energia, que é aquela do lado esquerdo, é a energia eletromagnética. É a luz, é o calor, é aquilo que a gente sente quando o Sol bate na gente, aquele calor. Mesmo o infravermelho, aliás, o ultravioleta, que queima a nossa pele. Esse é o chamado forrar. Tem um segundo tipo de energia que o Sol emite, que é a energia vital, que é o prana, que é a energia que é responsável pela vida no universo. Todas as formas de vida, para elas existirem, elas precisam dessa energia. Existe uma terceira energia, que é o chamado Kundalini, ou fogo serpentínico. É uma energia que ela fica aprisionada na Terra, no centro da Terra. Nós temos essa energia dentro de nós também, no nosso chakra básico, mas é uma energia adormecida. Quando a pessoa se desenvolve dentro do yoga e consegue despertar essa energia, é o despertar do Kundalini, em que essa energia sobe e ilumina a pessoa, e ela passa a ter percepções extrasensoriais. O segundo tipo de energia que nós falamos, o prana, ele é conhecido como globos de vitalidade. É uma energia que nós precisamos dela para sermos saudáveis. Então, essa energia nós absorvemos normalmente através de 3 vias. Através do nosso chakra, o chakra esplênico, que é um ponto de entrada de energia prânica. Ele entra aqui na altura do baço e depois se distribui pelo corpo todo. Através da respiração, então
principalmente pela educação da respiração, a respiração prânica ou o pranayama, é através dela que nós conseguimos aumentar a quantidade de energia que nós respiramos. E finalmente através da alimentação. Então, se nós bebermos uma água diretamente da fonte, nós estamos junto com ela ingerindo prana. Se nós comermos legumes ou frutas frescas, eles também são ricos em prana. Então, nós estamos adquirindo esse tipo de energia que nós não vemos, mas que faz parte, é vital e faz parte do nosso dia a dia. Em certas circunstâncias, a gente consegue ver essa energia, por exemplo, na praia, num dia muito ensolarado, se a gente olhar um pouquinho acima da linha do horizonte, na direção, não do sol, mas onde ele se encontra, subir um pouco, a gente vê glóbulos assim como que descendo. Esses daí são os glóbulos de vitalidade, que não tem a ver nada com a luz solar, são independentes. Essa energia prânica que uma pessoa capta, que ela tem, se ela é através dela que ela forma a aura dela, por exemplo, a aura da saúde. Então, uma pessoa saudável, ela tem possibilidade de doar uma parte desse excedente de energia para alguém que está precisando. Normalmente, uma pessoa doente, ela é deficiente em prana. Então, no espiritismo, por exemplo, tem os passes de limpeza ou tratamento espiritual pela impostação da mão. Na realidade, o que ocorre ali é uma doação dessa energia, uma energia oculta, mas que existe. Além do nosso corpo físico, nós temos um corpo um pouquinho mais sutil, mas mesmo assim ainda é semimaterial, chamado de duplo etérico. Nessa figura aqui nós vemos a figura humana, então vemos uma primeira camada, uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta e chega até a quarta camada normalmente, que são energias cada vez mais sutis que nós temos e que fazem parte, vamos dizer, da nossa constituição energética. Esse primeiro corpo, que é ou essa primeira camada, esse primeiro invólucro, é o chamado duplo etéreo, que também no Espiritismo recebe o nome de perispírito. E ele é constituído por invólucros, né, que são campos de frequência. Nesse duplo etéreo nós temos uma série de canais que é como se fosse uma rede de transmissão, que nem os nossos nervos, onde essa energia flui. Então, por exemplo, a acupuntura ou a medicina oriental, a Ayurveda, a medicina hindu, ela utiliza muito esses canais energéticos chamados de nadis. Então, quando na acupuntura se coloca aquelas agulhas de prata ou de ouro nos meridianos em determinadas posições, é onde normalmente esses canais energéticos ou eles se cruzam, então tem algum congestionamento de energia. E finalmente nós temos os centros de energia, que são chakras. Nós temos 7 chakras principais no nosso corpo, começando pelo mais embaixo, que fica na altura do cóccix. Depois temos o esplênico, depois temos o plexo solar, depois o cardíaco, o laríngeo, o ajna e depois o
o coronário, que são como que transformadores de energia. Eles funcionam como transformadores. E temos chakras também secundários. Temos chácara, por exemplo, na palma da mão, na planta dos pés, em alguns lugares. Talvez aí é que esteja o hábito inconsciente de, na hora de cumprimentar, nós damos a mão. É uma troca de energias, são os chakras da mão de uma pessoa que se encontra com a outra. Ou quando nós estamos meio sem energia e andamos descalço num gramado, num parque, em contato, a sola do pé direto com a terra, nós também recebemos energia através dos chakras do pé. Tudo isso é oculto, mas existe. Essa questão dos chakras das mãos, de nós ocidentais temos o costume de complementar apertando a mão. A gente usa em português a palavra complementar, que é bem próxima da palavra de cumprimento, né? Que uma é complementar, você está saudando a pessoa, e cumprimento de medida. Mas a palavra é bem próxima em português. Dá essa ideia de que se o chakra está nós temos chakras nas mãos e complementamos, tocando, apertando a mão do outro, dá uma ideia assim de que é como se o nosso ser interno estivesse medindo a energia do outro e o outro também medindo a nossa energia. Então vai ter mais ou menos esse cumprimento, parece que ele lembra essa situação. Né? Essa saudação é para que cada ser, quer dizer, o ser é um só, mas o está encarnado em cada um, como se estivesse tentando medir a frequência de cada um. É o intercâmbio, né? Isso. E por isso, por exemplo, quando a pessoa vai num hospital, que é um lugar que o nível de energia é baixo, as pessoas normalmente estão debilitadas, a gente vai num hospital, quando a gente parece que sai cansado. Por quê? Porque inconscientemente uma boa parte do nosso prana foi doado. Existem alguns locais assim de prana baixo, só um instante, tem locais de baixo prana, que nem um cemitério, por exemplo. É um lugar que se desaconselha aí, porque a nossa energia ela é realmente tirada, sugada, né? Quando a gente sai e volta do cemitério, parece que teve um dia de trabalho. Na realidade foi um tempo pequeno, perdão. Primeiro, quando as pessoas chegavam, a energia do ambiente mudava totalmente. Era muito diferente. As pessoas pareciam estar mais vivas, entendeu? Mais querendo voltar e querer sair lá do lugar. Então, acho que muita vez que você falou. Isso a gente sente no próprio ambiente, né? Por exemplo, se a gente for assim uma palestra do Dalai Lama ou algum grande líder espiritual, aquela energia que é passada para nós é uma energia assim impressionante. Imagine um Buda falando, ou só a simples presença dele, um grande mestre que nós sabemos que existe, a energia que eles não devem passar. Nós temos alguns exemplos aqui, só para... Como? Você assiste um filme e acaba aquele filme, você é tão envolvido ali com aquela coisa, com aquela energia, aquilo tudo dentro de você e você acredita muito inconsciente, você leva consigo. É verdade. Um exemplo aqui da energia, como é que ela se distribui no corpo humano. O prana ele entra por aqui no nosso chakra esplênico, uma parte vem para cá, uma parte vem para esse. Quer dizer, nós somos na realidade uma grande usina de energia fazendo transformações. E cada chakra desse daqui ele funciona como se fosse um grande transformador. Aqui tem uma representação dos chakras. Os chakras, para os clarividentes, eles parecem um roda-moinho girando. Tem uma semelhança com o roda-moinho.
Só que o chakra, ele não fica no nosso corpo, ele fica alguns centímetros fora do nosso corpo, mas ele é como que um cone que vai se afunilando e vai até a nossa coluna. Então, por ali a gente vê, na hora que vira, que ele vai até a coluna e ali é onde circula a energia. O yoga, por exemplo, que faz meditação, os yogas desenvolvidos, eles conseguem liberar essa energia Kundalini e fazer ela subir pela coluna. Depois, quando ela desce, ela vivifica os chakras, e aí é que ocorre a experiência da iluminação, a experiência do êxtase, a experiência do nirvana. Quer dizer, na realidade, o que é? É a pessoa que enxerga as outras dimensões. Aquilo que está oculto, de repente, ela passa a enxergar. Isso daqui nós já falamos, vamos saltar. Então, o homem, o ser humano, nós temos na realidade diversos corpos. O nosso primeiro corpo, que é aquele que nós achamos que somos nós, que é o lado físico, aquela figura simpática que a gente vê no espelho de manhã, seria esse daqui. Só que nós temos um outro corpo mais sutil, que é esse duplo etérico, que é o corpo da energia, do prana, onde o prana circula. Depois nós temos um terceiro corpo, que é um terceiro envoltório energético mais sutil, que é o nosso campo das emoções. Então, quando nós sentimos, quando nós temos ou emoções positivas ou emoções negativas, quando nós temos raiva, ou quando nós temos alegria, ou quando nós temos tristeza, ou quando nós temos medo, isso na realidade não está no corpo físico, isso está no segundo corpo, que é o corpo astral. Depois nós temos o quarto corpo, que é o corpo que é mais sutil ainda, mais sutil no sentido de mais elevado, mas na realidade ele está junto o tempo todo, é o corpo mental, é onde estão os nossos pensamentos, é onde nós pensamos de uma forma racional, de uma forma concreta, é onde está a nossa memória, é onde está a nossa imaginação. E esses corpos aqui, esses 4 corpos, eles formam aquilo que nós chamamos de personalidade. Personalidade é aquilo que nós achamos que nós somos, mas na realidade é uma parte transitória, porque isso daqui nos acompanha, assim como o corpo físico. Esses outros aqui nos acompanham apenas durante uma existência. Depois, com a morte, eles vão gradativamente, o corpo físico primeiro e os outros também vão gradativamente se consumindo. É como se tivesse uma sucessão de mortes. E quando nós nascemos com esse novo conjunto, esses 4 corpos novos. E depois tem corpos envoltórios mais sutis, é o corpo causal, que é o corpo dos nossos pensamentos abstratos, o corpo que na realidade é onde nós formamos conceitos, e depois corpos mais sutis ainda, mais elevados. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, mas nós não temos consciência disso. Aqui, de uma forma diferente, está representado ali à esquerda o corpo físico,
o corpo etéreo, energético, ele tem o formato do corpo físico, mas é um pouco maior, é como se fosse uma nuvem acinzentada. Depois tem o corpo astral, que é onde ocorrem nossas emoções, ele está em constante movimento. E depois o corpo mental, onde estão os nossos pensamentos. Tudo isso faz parte do nosso lado oculto. E cada um desses corpos também vive num plano diferente. O corpo físico no plano físico, o corpo astral no plano astral, o corpo mental no plano mental. Para dar uma ideia, esse daqui é o formato do duplo etéreo. E quando a pessoa morre, algumas horas depois, o corpo etéreo ele também se separa do corpo físico e entra num processo de decomposição. Então, algumas aparições que surgem, por exemplo, no cemitério, pode ser duplo etéreo em decomposição. O segundo corpo, que é o corpo astral, já é aquele corpo que onde é o corpo das emoções, e é um corpo que, quando o nosso corpo físico dorme, como ele não tem necessidade de ser restaurado, de acumular energias de novo, ele passa por processos de separação. Isso pode ocorrer no sono, pode ser no desdobramento, quando a pessoa consegue separar, ou eventualmente numa cirurgia, numa anestesia total, também existe essa separação parcial. Viagem astral, tem pessoas que conseguem conscientemente se separar do corpo físico, e no processo de morte. Ondas pensamento é um outro lado oculto que nós temos. Quando nós pensamos, nós estamos constantemente emitindo energia. A energia mais grosseira que acompanha o pensamento por exemplo, aquela energia que é medida no eletroencefalograma, que é a energia elétrica que o nosso cérebro produz. Mas ele produz também energias mais sutis, que são irradiadas como se fossem ondas, né? E elas acabam repercutindo e gerando pensamentos similares no outro. Então, por exemplo, quando nós assistimos uma palestra, além de ouvir as palavras, muitas vezes nós recebemos as ondas, pensamentos daquele que está falando. E aí, numa sala de aula, por exemplo, nós entendemos a aula perfeitamente. Quando nós vamos para casa, de repente, aquilo que nós achamos que entendemos, que compreendemos, já não entendemos mais, porque não existe mais a onda pensamento que estava nos atingindo durante a palestra. Sintonia vibratória. Normalmente nós atraímos pensamentos de mesma natureza. Quando nós temos pensamentos elevados, nós atraímos pensamentos elevados, ou pessoas que estão tendo aquela mesma natureza de pensamento. É isso que chamamos de sintonia vibratória. Quando nós pensamos de uma forma intensa, principalmente ou de uma forma persistente, ou usando as emoções, nós geramos formas de pensamento. Nós criamos formas etéreas
que tem um formato, que tem uma cor e que tem uma determinada direção. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, se a pessoa tiver um pensamento de raiva, ela emite esse tipo de figura que o clarividente consegue enxergar. Numa reunião de negócios, um brainstorming numa empresa, cada um tem um pensamento a respeito de uma ideia que está sendo discutida, e esse conjunto forma uma egrégora. Por isso que as reuniões bem conduzidas, elas são altamente produtivas, porque o pensamento, a egrégora que é criada, é muito mais forte do que a soma dos pensamentos individuais. Num templo, numa igreja também, onde existe muita devoção, onde existem muitos sentimentos intensos, elevados, se cria, sim, em torno daquele templo, uma verdadeira atmosfera de formas. Um outro tipo de manifestação oculta são os elementos, os espíritos da natureza. Existem os 4 reinos da natureza: a terra, a água, o ar e o fogo. E esses 4 reinos, eles também são habitados ou por entidades astrais ou por entidades etéreas. Então, na natureza, por exemplo, tem os espíritos da terra, que são os gnomos que vivem nas entranhas da terra, nas cavernas, no subsolo. Na superfície vivem pequenas entidades chamadas de fadas. Nas águas, as ondinas. No fogo, as salamandras. No ar, os silfos, que normalmente são entidades astrais já superiores às outras. Isso daí é, na realidade, um reino paralelo que existe, mas que nós desconhecemos. Mas aqueles que vivem, por exemplo, em comunhão com a natureza, os índios, eles que têm uma intimidade muito grande e o lado racional pouco desenvolvido, eles têm uma percepção mais próxima dessas entidades. Então o índio, por exemplo, ele convive com os espíritos da natureza. Professor, os elementais, o senhor falou sobre os 4 elementos, eles não aparecem, mas fazem as coisas que nós vemos, né? Tudo que aparece, tudo que é visível. Eu lembro que uns anos atrás, umas 2 décadas atrás, tinha uma homenagem, né, da Rede Globo aos profissionais de televisão. Né? Então o chavão era assim: essa gente que você não vê faz o que você vê. Se a gente lembrar dos casos dos elementais, é isso. Eles é que estão fazendo tudo para nós podermos ter tudo e ver tudo. E nós não vemos, a não ser que tenhamos o dom da clarividência. É verdade. Os elementais, eles normalmente não têm simpatia pelo homem. Como o homem é um predador, destrói a natureza, mata animais, então ele evita o contato com o homem. É um mundo mais ou menos à parte. A própria Terra também, ela tem uma vibração. Ela tem uma energia que se chama do espírito Gaia também.
lugares onde existe magnetismo negativo, onde existe energia pesada, hospitais, ruínas. Vocês imaginam essas cidades bombardeadas, Damasco, o Bagdá, todas essas que foram bombardeadas, a energia pesada que deve existir lá. Cemitério, matadouros, frigoríficos, mesmo açougue. Quando a gente entra no açougue, a gente sente uma energia, pelo menos eu sinto uma energia assim, meio repulsiva, meio pesada, né? Então são lugares assim, necrotérios, lugares que de baixa energia. Perdão. Se puder falar um pouquinho mais alto. Tá. Eu imagino que o animal também tem uma condição parecida com o homem, né? Então, quando mata a carne e ele vai saindo daquele corpo, vai se desintegrando, o que acontece quando a gente come essa carne? Eu não entendi direito a pergunta. Assim, é porque eu suponho que quando você mata os bois lá, né, aquele matadouro, né? Sim. Aí você come aquela carne, ficou só a carne, mas todo o restante do animal foi embora. O esotérico, o metal, essas coisas foi embora. O que a gente está conseguindo ali da carne? Bom, na realidade, a carne, inclusive, a carne, principalmente a vermelha, mas as outras também, ela é desaconselhada porque a qualidade da energia que tem na carne é uma energia muito baixa. Para começar, o animal tem consciência que ele vai morrer. Então, o porco, o gado, ele faz um berreiro, tenta resistir à agressão que ele vai sofrer. Ali, fisicamente, ele descarrega um monte de adrenalina. Aquela carne fica toda encharcada do hormônio do medo, que é o adrenalina. E, além disso, tem a própria energia astral que é gerada ali também, o medo e os outros sentimentos que também impregnam e acabam acompanhando isso. Então, quando se come muita carne, normalmente a pessoa, em vez de ficar energizada, que nem se ela tivesse comido salada, fruta, a energia cai e cai bastante, né? Agora, tem as energias positivas, por exemplo, as relíquias. Pois não. Saiu do... Ah, tá. Ali à direita em cima, as relíquias, cristais que a pessoa carrega junto ao corpo e que acaba adquirindo energia, amuletos, catedrais antigas. Na Europa existem catedrais de 900, 1000 anos. Imagine a energia que essas catedrais não têm. A nossa aqui é relativamente nova, né? E a nossa, não sei qual é o tipo de energia que tem, porque, por um lado, é um templo que é a devoção, e, por outro lado, tem uma cripta, tem um cemitério por baixo. Então, nessa composição de forças, eu não sei o que sobra, mas antigamente as catedrais elas eram construídas não por mão de obra escrava, mas por voluntários. As pessoas dedicavam a vida dela à construção de catedrais. Então, no próprio processo de construção já havia uma doação grande, né? Então, isso daqui são apenas exemplos assim de tudo que existe de oculto. E à medida que nós formos evoluindo, à medida que nós formos aumentando a nossa percepção, aquilo que é oculto vai nos sendo revelado.
nada mais é do que um merecimento, não é nenhuma faculdade especial. A evolução espiritual caminha junto com a aquisição dessas percepções de mundos maiores. Então era mais ou menos isso que a gente gostaria de ter mostrado, diferente da palestra que seria original hoje. Infelizmente nós já estamos aí um pouquinho avançando na hora. E eu queria deixar um convite então para sexta-feira que vem. A palestra vai ser os testes do discipulado, sobre a superação dos desafios pessoais e espirituais, do Ricardo Mafia. É um palestrante, para quem conhece, um palestrante excepcional, ele é radialista, ele tem um dom e uma cultura espiritual muito grande, e com certeza vocês vão gostar. Então, muito obrigado, boa noite a todos.